Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos refletindo sobre a obra A Igreja Pós-Quarentena, do pastor Tom Rainer. E neste nosso segundo encontro, estaremos trabalhando sobre as mudanças que são importantes e que nos são propostas pelo autor. Em primeiro lugar, precisamos contemplar a ideia de que mudanças são inevitáveis. Elas já aconteceram e estão acontecendo em nosso mundo. Antes desse período de pandemia, nós sempre falávamos e refletíamos sobre as mudanças tecnológicas e científicas numa velocidade muito grande e que promoviam mudanças sociais, mudanças também morais, né? A moral, ela tem mudado em nossa cultura, em nosso mundo. Então, as mudanças são inevitáveis e o serão também no contexto da igreja cristã. Precisamos, então, buscar sabedoria para que essas mudanças, que são inevitáveis, sejam mudanças construtivas, mudanças que elas tenham por base princípios maiores, né, princípios bíblicos. E entendemos, em segundo lugar, que mudanças elas acontecem num processo. Elas não acontecem de um dia para o outro. Elas são anunciadas ou são pré-anunciadas. Então, quais são os sinais que essas mudanças já necessárias já se apresentaram para nós? E como vamos planejar esse processo? Como vamos administrar esse processo? Naquilo que nos compete enquanto ser humano. Obviamente, temos a consciência de que Deus tem o controle da história, o controle de todo o ciclo da nossa história, mas temos também a consciência do nosso lugar, do nosso papel neste ciclo dirigido por nosso Deus. Então vamos a algumas mudanças. Primeiro, a simplicidade será fundamentalmente importante. O que é simplicidade? A igreja simples é a igreja focada na sua missão, ou seja, atividades e decisões precisam estar ligadas à missão da igreja. E por que isso é a mudança? Porque nós sabemos que, eventualmente, nós realizamos algumas atividades que ou não contemplam a missão da igreja ou poderiam ser aperfeiçoadas para o melhor cumprimento da missão. Segundo, as igrejas que estarão focadas no externo, ou seja, para a vida, para as atividades, para alcançar pessoas fora das suas quatro paredes, essas é que irão sobreviver. Igrejas que permanecerem focadas em atividades internas, só para atender a necessidades e gostos internos, a tendência é não suportarem esse período pós-quarentena. Uma terceira mudança proposta, e que em algumas igrejas já acontecem, é que os cultos de adoração serão menores. Isso porque vamos lembrar que no mundo digital nós fomos um pouco reativos, não fomos tão proativos. E os nossos cultos, eles eram transmitidos. Nós não preparávamos a liturgia do culto para o mundo digital. Os cultos eram preparados para o presencial e as igrejas transmitiam. Então, o tempo de um culto presencial, ele, obviamente, é maior do que um culto para o mundo digital.
Isso em função de públicos. Vamos lembrar dos 3 públicos que temos do mundo digital e do mundo presencial. O mundo digital, as pessoas que transitam no mundo digital têm uma tendência a participarem de eventos com um tempo mais curto. Então essa é uma mudança que precisamos considerar. Uma outra mudança é que o realinhamento entre equipe e liderança estará mais focado na proficiência digital. Vivemos um mundo digital. É claro que precisamos considerar o mundo presencial, o contato, né, entre pessoas, o olho no olho entre pessoas, mas não podemos negar a realidade do mundo digital. Isso tem a ver com a necessidade que eu e você precisaremos investir no mundo digital, investir a nível de conhecimento e também de tecnologia. Hoje nós temos os nossos aparelhos, né, os smartphones, com uma capacidade de ser usado no mundo digital fantástico. Então eu e você precisamos fazer uso disso. E a igreja num grau maior. Então nós vamos precisar investir mais em tecnologia, em mais equipamentos para transmissão, em mais equipamentos para a gravação. Então é uma mudança que precisamos fazer e contemplar. E entendermos enquanto igreja que é um investimento necessário, um investimento em que possibilitará nós alcançarmos mais pessoas neste mundo em que vivemos. Não só da nossa membresia, mas alcançarmos também as pessoas ao nosso redor. Uma outra mudança que nos é apresentada é que os chamados extraviados, haverá uma tendência deles serem objetos de abordagem e foco. Esses extraviados têm a ver com, nesse mundo, nesse tempo de pandemia e de quarentena, nós temos pessoas que ainda não se definiram, pessoas que se afastaram da igreja, mas não se afastaram de Deus. Precisamos fazer essa distinção. E algumas pessoas, pelas suas dores, né, pelas as suas necessidades e as suas histórias nesse período, suas perdas, elas estão como que o que eu faço. Então o Tom Rainer chama a atenção para que a igreja contemple esse grupo, que não é pequeno. Uma outra mudança que somos chamados a refletir é que o culto de adoração digital, ele terá um novo propósito. Então vamos relembrar um pouco logo no início. Os cultos, eles a serem transmitidos, eles serão menores, porque o mundo digital é outro. Então este culto que será apresentado para o mundo digital, ele terá um significado obviamente diferente, um novo propósito. Aquele primeiro é um culto presencial que é transmitido, o foco é a igreja presencial, a membresia presencial e alguns, né, convidados, alguns poucos visitantes não cristãos ou membros de outras comunidades de fé. Já o culto de adoração digital tem que ter um novo propósito. Estará atendendo ou alcançando um grupo muito maior. Não só de membros, né, da igreja, mas de outras denominações, pessoas que estão buscando uma esperança, pessoas que estão buscando uma comunidade de fé. Então, o culto digital ele terá que ser planejado,
executado com uma liturgia diferente, com um novo propósito. Nosso autor, ele termina a sua obra usando uma metáfora, que é a igreja em tábula rasa. Ou seja, é quase como que a igreja precisar deixar tudo o que fazia, do jeito que fazia, para fazer novas coisas. É uma metáfora, é óbvio que o autor não quer dizer que precisamos deixar de fazer tudo aquilo que fazemos, mas ele chama a atenção para o fato de que a igreja pós-quarentena, não pós-pandemia, né? Ainda estamos nesse processo pandêmico, mas a igreja ela precisa considerar, ter a coragem de olhar para o seu dia a dia, o seu cotidiano e chegar à conclusão de que muitas coisas precisam ser mudadas. Os desafios estão aí, precisam ser enfrentados. E o meu convite é que você invista um tempo para refletir sobre essas propostas, esses desafios, essas mudanças que nos são apresentadas como sugestões, e que eu e você possamos continuar firmes na edificação de nossa igreja, né? Igreja Batista do Meio, que sejamos uma igreja firme, uma igreja sempre atuante, uma igreja relevante para o nosso tempo. Que não tenhamos medo, né, de enfrentar esses desafios, crendo na presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, a nos orientar para que possamos continuar sendo instrumentos nas mãos de Deus para a nossa edificação, um do outro, e para alcançarmos as pessoas ao nosso redor, aqueles que ainda não têm um compromisso pessoal com Jesus Cristo, que possamos alcançá-los, não importa onde estejam, não importa em que situação estejam, não importa no que pensam, mas que eu e você sejamos instrumentos de salvação. Que o Senhor então nos ajude neste caminho e nesta decisão. Amém.